Sua ilusão entra em campo no estádio vazio. Uma torcida de sonhos aplaude talvez. O velho atleta recorda as jogadas felizes. Manuel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha, ou simplesmente Garrincha, nasceu em Magé no dia 28 de outubro de 1933, no Rio de Janeiro, e nos deixou em 20 de janeiro de 1983, aos 49 anos. Garrincha ficou famoso por seus dribles desconcertantes, sendo considerado por muitos o mais célebre ponta-direita e o melhor driblador da história do futebol, mundialmente reconhecido como uma figura lendária no esporte. Ele foi extremamente popular entre os amantes do futebol no Brasil, onde os fãs mais antigos o consideraram melhor até que Pelé. Com 14 anos de idade, começou a jogar amadoramente, dividindo o expediente na América Fabril, fábrica têxtil, com as partidas no campo do Esporte Clube Pau Grande. Mas não teve chance de jogar logo, porque além da sua pouca idade, o técnico Carlos Pinto temia expor o garoto aos fortes zagueiros dos times adversários. Cansado de não ter uma chance de jogar, Mané registrou-se no time Serrano Futebol Clube, da cidade vizinha de Petrópolis, e jogou durante quase um ano. Foi no Serrano que o técnico Carlos Pinto decidiu dar uma chance ao Mané na ponta direita. Hoje outros craques repetem as suas jogadas. Ainda na rede balança seu último gol. Suas atuações despertaram a atenção de Arati, um ex-jogador do Botafogo. Não se sabe com certeza quem o levou a fazer um teste no Botafogo, mas nos minutos iniciais do primeiro treino, ele teria dado vários dribles em Nilton Santos, o qual já era um renomado jogador. Nilton teria demandado a contratação do ponta no intervalo deste primeiro treino. Assim, em 1953, foi adquirido pelo Botafogo por 2.000 cruzeiros. Antes havia sido rejeitado por Vasco e São Cristóvão. Apesar de ter sido acometido por vários defeitos congênitos, ele tinha estrabismo, um desequilíbrio da pelve, 6 centímetros de diferença de comprimento entre as pernas. O joelho direito tinha valgismo e o esquerdo varismo. Garrincha, o anjo de pernas tortas, foi um dos principais jogadores das conquistas das Copas do Mundo de 1958 e principalmente da Copa do Mundo de 1962, quando, após a contusão de Pelé, se tornou o principal jogador do time brasileiro. De origem humilde, com 15 irmãos na família, Mané Garrincha era natural de Pau Grande, um distrito de Magé, no estado do Rio de Janeiro. Seu irmão o teria apelidado de Garrincha, fazendo uma associação com o pássaro de mesmo nome, muito comum na região. Uma das características marcantes que envolvem a figura de Garrincha relaciona-se a uma distrofia física: as pernas tortas. Sua perna direita, 6 centímetros mais curta que a esquerda, era flexionada para o lado esquerdo e a perna esquerda apresentava o mesmo desenho. O sucesso de Garrincha no campo de futebol contrastava fortemente com sua vida pessoal. Ele era um beberrão inveterado e esteve envolvido em vários acidentes de trânsito, principalmente um acidente em um caminhão em abril de 1969 que matou sua sogra. Ele foi casado 2 vezes, primeiro com Naí Marques, namorada de adolescência com quem teve 9 filhos. Suas filhas, Teresa e Nadir, já estão falecidas.
Desquitou-se de Naí em 1963 e, nesse mesmo ano, assumiu publicamente o seu namoro com Elza Soares, com quem estava se relacionando desde 1962. Enquanto era casado, decidindo deixar a esposa para ficar com a cantora. Eles foram morar juntos em 1966, mesmo ano em que se casaram oficialmente. O matrimônio durou 16 anos, até 1982, terminando a união devido aos ciúmes, traições, agressões e humilhações por causa do alcoolismo que Garrincha sofria. Os dois tiveram um único filho, Manuel Francisco dos Santos Júnior, apelidado de Garrinchinha, que faleceu em 1986, aos 9 anos, num acidente automobilístico. Neném, seu outro filho, com sua ex-namorada Iraci, também morreu num acidente de carro em Portugal, em 20 de janeiro de 1992, aos 28 anos. Garrincha também é pai de um filho sueco, Wilf Oldenberg, fruto de um caso extraconjugal que manteve por alguns meses com uma jovem sueca da cidade de Umeå, durante uma excursão do Botafogo à Europa em 1959. Ao todo, ele teve pelo menos 14 filhos. Você passou no videotape do sonho, a história gravou. Cadê você? A transformação de Garrincha em mito foi demorada. Nos seus primeiros anos de Botafogo foi criticado por driblar demais, mas o clássico contra o Fluminense no final de 1957 foi decisivo para sua transformação em ídolo nacional e um dos nomes que não poderiam estar de fora da Copa do Mundo da Suécia. Garrincha jogou no Botafogo por 12 anos, a maior parte de sua carreira profissional. Ele venceu o Campeonato Carioca 3 vezes, marcou 232 gols em 581 partidas e se tornou um símbolo da história do clube. Mesmo na seleção brasileira, Garrincha nunca abandonou sua forma irreverente de jogar. Voltava a driblar o jogador oponente no mesmo lance, ainda que desnecessariamente, só pela brincadeira em si. Sobre a Copa de 1954, alguns acreditam que Garrincha não foi convocado por ser considerado muito individualista. Durante a fase de preparação anterior à Copa do Mundo de 1958, na Suécia, o professor João Cavalhares, psicólogo da equipe, decidiu submeter os jogadores a testes de aptidão. Segundo o psicólogo, convocar Garrincha para a Copa seria um erro, já que ele não tinha condições de enfrentar jogos de muita pressão. O curioso é que Pelé também foi reprovado nesse teste. E reza a lenda que Pelé chegou ao Dr. Cavalhares e afirmou: "Você pode até estar certo, mas não entende nada de futebol." Há relatos que dão conta também que, antes dos testes serem realizados, Nilton Santos disse ao psicólogo: "Olha, doutor, vem aí um sujeito de pernas tortas que não vai saber fazer nada disso, mas tenha paciência com ele, doutor, pois ele joga demais." Cadê você? Cadê você? Você passou. Em 29 de maio, 10 dias antes do início da Copa do Mundo, Garrincha marcou um dos seus gols mais famosos contra a Fiorentina, na Itália. Ele driblou 4 defensores e o goleiro, antes de parar na linha de gol. Mesmo com o gol aberto, em vez de chutar a bola para o gol, ele ainda driblou o zagueiro Enzo Robotti antes de marcar o gol. Apesar do seu desempenho impressionante, a comissão técnica da seleção ficou chateada com o que consideraram uma jogada irresponsável, e isso provavelmente levou Garrincha a não ser escolhido nas 2 primeiras partidas do Brasil no torneio de 1958. Em 1962, com a contusão de Pelé,
descobriu-se um outro Garrincha. De repente, parou de brincar, virou sério, compenetrado, certo de que a conquista da Copa dependia dele. Quase sozinho ganhou a Copa. Fez o que nunca tinha feito, gols de cabeça, pé esquerdo, folha seca e driblou como um endiabrado, endoidando os adversários. Garrincha foi o jogador mais destacado da Copa do Mundo da FIFA de 1962. Quando Pelé se machucou após o segundo jogo e ficou de fora pelo resto do torneio, Garrincha desempenhou um papel de liderança no triunfo do Brasil, destacando-se principalmente contra a Inglaterra e o Chile, marcando 4 gols nesses 2 jogos. Hoje outros craques repetem as suas jogadas, ainda na rede balança seu último gol. Nas quartas de final contra a Inglaterra, uma história curiosa. Antes do jogo, o Nilton Santos disse para Garrincha: "Mané, tem aí um tal de Fowler no time deles que anda dizendo que você não joga nada e não consegue driblá-lo." E Garrincha perguntou: "Mas quem é esse Fowler?" O Nilton respondeu: "Não sei qual deles é esse cara. Acho que você vai ter que driblar alguns deles para mostrar que você é bom." Na primeira bola que recebeu, Garrincha driblou todo mundo que viu pela frente pelo menos uns 6 jogadores. Logo depois, Garrincha abriu o placar com um cabeceamento após um escanteio. Durante esse jogo, um cachorro entrou em campo, paralisando a partida. O cachorro driblava todos que tentavam pegá-lo, até que o atacante inglês Jimmy Greaves conseguiu segurá-lo. Greaves afirmou que Garrincha achou o incidente tão divertido que levou o cachorro para casa como animal de estimação. Na semifinal contra o Chile, Garrincha seria novamente decisivo, marcando 2 dos 4 gols da vitória brasileira por 4-2. Seu primeiro gol foi um chutaço de fora da área com o pé esquerdo, o segundo de cabeça. Uma manchete subsequente no jornal chileno El Mercurio destacava: "De que planeta veio Garrincha?" O Brasil enfrentou a Tchecoslováquia na final. Garrincha jogou mesmo com uma febre de 38 graus, o que não impediu o Brasil de vencer por 3-1 e ele de ser eleito jogador do torneio. Foi a segunda Copa do Mundo consecutiva conquistada por Garrincha e Brasil. O início do fim da carreira de Garrincha começa já em 1963. À época, a Juventus, a Inter de Milão e o Milan tentaram em conjunto adquirir o jogador, que pelo acordo deveria jogar uma temporada com cada clube, mas não conseguiu um acordo com o Botafogo. O que caracterizou esse ano, no entanto, foram os problemas contínuos no joelho que levaram o médico da seleção, Lídio Toledo, a enfatizar novamente a necessidade de uma intervenção e desaconselhar a participação na tradicional turnê de amistosos internacionais que Botafogo costumava organizar. Garrincha se recusou a se submeter a uma operação. Apesar da osteoartrite causar inflamação da cartilagem e inchaço do joelho, exigindo um descanso de pelo menos um dia entre os jogos. O salário do jogador, o escandaloso relacionamento com Elza Soares e o abuso de álcool se juntaram ao relacionamento com o clube. Enquanto a equipe terminou o campeonato na 4ª posição, separada por 4 pontos do Flamengo. Em 29 de setembro de 1964, finalmente ele se submete à cirurgia, passando o restante do ano fazendo fisioterapia. Apesar de sua má condição física, precisando de dinheiro para sustentar seu alcoolismo e sua família, Garrincha decidiu continuar jogando. Já em fim de carreira, jogou alguns meses no Sport Clube Corinthians Paulista em 1966, no Clube de Regatas do Flamengo em 1969 e no Olaria Atlético Clube, porém já estava longe do seu auge.
Integrou o elenco do Vasco em um amistoso contra a seleção da cidade de Cordeiro, no Rio de Janeiro, marcando um gol nessa partida. Sua contratação não foi fechada pela equipe cruzmaltina devido à sua má condição física e foi devolvido ao Sport Clube Corinthians Paulista. O último gol de Garrincha aconteceu no empate do Olaria Atlético Clube em 2-2 com o Comercial, dia 23 de março de 1972, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Foi, inclusive, o único gol de Mané pelo Olaria. Mas pela vida impedido parou e para sempre o jogo acabou. Suas pernas cansadas correram pro nada. A carreira profissional de Garrincha como jogador de futebol durou até 1972, mas ele jogou partidas de exibição ocasionais até 1982. Em toda a história do futebol, ninguém deixou mais pessoas felizes. Quando ele estava lá, o campo era um picadeiro de circo, a bola um bicho amestrado, a partida um convite à festa. Garrincha não deixava que lhe tomassem a bola. Menino defendendo sua mascote, a bola. E ela e ele faziam diabruras que matavam as pessoas de riso. Ele saltava sobre ela, ela pulava sobre ele, ela se escondia, ele escapava, ela o expulsava, ela o perseguia. No caminho, os adversários tombavam entre si, enredavam nas próprias pernas, mareavam, caíam sentados. Garrincha é amplamente conhecido por seu notável controle de bola, imaginação, habilidade de drible e finta, além de sua capacidade de criar chances do nada. Ele também possuía um chute forte com ambos os pés e era um especialista em bolas paradas, conhecido por cobranças de falta e escanteio de trivela. No entanto, era por suas habilidades de drible e finta que ele era mais famoso, uma habilidade pela qual ele manteve ao longo da sua carreira. Em relação à capacidade de drible de Garrincha, o escritor de futebol Scott Murray comentou ao escrever para o The Guardian em 2010. Os resultados são incontestáveis. Garrincha foi o maior driblador de todos os tempos. Você passou no videotape do sonho, a história gravou. Adorado pelo público brasileiro devido à sua inocência, atitude despreocupada e capacidade de entreter, inclusive os torcedores adversários, Garrincha era conhecido como a alegria do povo. Djalma Santos, seu companheiro de equipe no Brasil, afirmou: ele tinha um espírito infantil. Garrincha foi a resposta do futebol para Charlie Chaplin. Garrincha deixou seu legado aos brasileiros e foi também muito homenageado após sua morte. O estádio Mané Garrincha, em Brasília, tem esse nome em sua homenagem. O museu do estádio do Maracanã chama-se Museu de Esportes Mané Garrincha, também em sua homenagem. Em 1998, foi escolhido para a seleção de todos os tempos da FIFA, em eleição que contou com votos de jornalistas do mundo inteiro. Hoje outros craques repetem as suas jogadas, ainda na rede balança seu último gol. Em 2010, torcedores do Botafogo custearam uma estátua de 4,5 metros e cerca de 300 quilos. Essa estátua encontra-se hoje em frente ao Estádio Olímpico Newton Santos, onde o Botafogo manda seus jogos. Havia jornalistas e principalmente intelectuais que gostavam de dizer que Garrincha era burro. Se o mundo fosse um estádio de futebol, Garrincha seria seu rei. Era inteligente para o seu mundo. Ele e Pelé eram os melhores. O que muitas pessoas não entendem é que aquilo que Garrincha fazia era inteligente. O que ele fazia fora do campo é que não era inteligente.
Após uma série de problemas financeiros e conjugais, Garrincha faleceu aos 49 anos, em 20 de janeiro de 1983, vítima de cirrose hepática. Ele havia sido hospitalizado 8 vezes no ano anterior e, na época da sua morte, ele estava arruinado, física e mentalmente. Seus últimos anos foram infelizes e obscuros. Ele parecia ter se tornado um herói esquecido, mas sua procissão fúnebre do Maracanã a Pau Grande atraiu milhões de fãs, amigos e ex-jogadores para prestar homenagem. Foi velado num caixão sob a bandeira do Botafogo. Em seu epitáfio lê-se: "Aqui jaz em paz aquele que foi a alegria do povo." Você passou no videotape do sonho, a história gravou. Mané Garrincha conviveu com o excesso de ingestão de bebida alcoólica ao longo de sua vida, principalmente cachaça. O fato do seu gosto pela branquinha era tão conhecido que algumas marcas traziam seu nome. Ah, Mané, que saudade de você! Hoje os craques repetem as tuas jogadas. Os campos em que tuas pernas mágicas andaram hoje sentem a tua falta, anjo das pernas tortas. Os gramados estão mais tristes e teu último gol, Mané, ainda balança as redes Brasil afora. Entra em campo no estádio vazio, uma torcida de sonhos aplaude talvez. O velho atleta recorda as jogadas felizes.